Bem-vindos a mais um CNN Brasil Business Panorama. Estamos aqui hoje com o professor Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas, é isso mesmo? Exatamente. E convidamos o professor para falar um pouquinho da reunião do Copom desta quarta-feira, que cortou a taxa de juros do Brasil para 3,75. É a menor taxa de juros da história do país e, ao mesmo tempo, o Brasil entra no clube dos países com juros negativos. E aí te pergunto, professor, qual é o real impacto disso para a economia e o que significa esse corte de 0,5% feito pelo Copom? O real impacto desse corte para a economia é criar um custo para quem deixa o dinheiro parado. Juros negativos significa você vai pagar para deixar o seu dinheiro parado, principalmente em títulos do Tesouro, que são aqueles títulos que são referência para o mercado de renda fixa. E por que o governo fez isso? Para criar um estímulo, um incentivo anticíclico, porque nós hoje, por conta de uma pandemia do coronavírus, temos um impacto negativo na economia, a tendência é a economia desacelerar e uma forma do governo criar uma política de incentivo para estimular a economia é cortando taxa de juros e esse corte de 0,5% de alguma forma tende a impulsionar a economia para reagir a esse ciclo recessivo que tende a entrar se nada for feito. Mas, professor, um ponto importante, o Brasil já estava com uma taxa de juros muito baixa, a economia mesmo assim não reagia. O que esse corte de 0,5% vai trazer? Ele vai realmente trazer um impacto na economia ou ele vai ajudar o governo a reduzir parte da sua dívida? Essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente olha o histórico da taxa de juros, a gente já tinha um ciclo de queda e o Brasil de alguma forma apresentava uma dificuldade de recuperação econômica. Inclusive para esse ano, em janeiro, a expectativa de crescimento era melhor do que para 2019, era uma expectativa de 2, 2,5%, e essa expectativa já está sendo revista para baixo. Então esse impacto hoje esperado, ele é um impacto que sozinho não resolve, ou seja, o governo vai precisar de um pacote de medidas econômicas para de fato trazer uma recuperação mais reativa para a economia, que é o que os outros países têm feito. Se a gente olhar Estados Unidos e países europeus, estão nesse caminho, porque só taxa de juros em um momento como esse não é o suficiente para de fato tirar a economia desse ciclo e para de fato recuperar toda essa cadeia produtiva que está entrando em uma certa paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Professor, a nossa última pergunta aqui. Muitos economistas apostavam numa queda ainda maior da taxa Selic. Então, alguns apostavam em 0,75 e alguns, até mais arrojados, acreditavam que a taxa deveria ter caído até 1%. 0,5% é conservador, 0,5% é o momento que ajuda, que precisa ser algo um pouco mais calmo, ou você acredita que a gente pode ainda recuperar economias com essa taxa de juros? Bom, o que o governo quis dar em termos de sinal é um sinal de, olha, vou reduzir 0,5%, vou manter um viés de queda, ou seja, posso continuar reduzindo nas próximas, a depender do resultado. Sim, o mercado ele esperava uma taxa de até 1% de queda, 0,75%, e foi uma taxa um pouco menor, mas o sinal que o governo traz com essa política, com essa decisão é, olha, vamos reduzir 0,5%, vamos ver como a economia reage, com a possibilidade de maior redução no futuro. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença e você continue acompanhando essa e outras entrevistas no Panorama CNN Brasil Business, tanto no nosso canal de YouTube quanto no site cnnbrasil.com.br/business. Muito obrigado.